Olá, hoje eu estou aqui num dos principais pontos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Orla Morena. Começa agora a Notícia em Pauta, um canal de crítica jornalística regional que tem como objetivo entender o papel do ombudsman e do crítico de mídia. Neste programa, vamos discutir o crítico de mídia no cenário acadêmico. Hoje eu converso com o jornalista e pesquisador Caio Túlio Costa, que foi o primeiro ombudsman da Folha de São Paulo em 89. E também a pesquisadora e jornalista Fernanda Kintner. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigado por aceitar o convite. Que isso, eu Bom, vamos começar a falar sobre o projeto e o que foi o projeto Observe, o que é o projeto Observe? Bom, o Observe nasceu de uma ideia desde a iniciação científica, quando eu entrei na Universidade Federal e eu sentia essa necessidade de observar os meios de comunicação e a forma com que eles trabalhavam. Então, junto ao meu orientador na época, eu comecei um trabalho de iniciação científica que culminou no meu TCC, que foram estudar o trabalho dos observatórios de imprensa do Brasil, e como resultado da pesquisa eu sugeri a criação de um observatório de imprensa para Campo Grande, especificamente via Universidade Federal, né, que é um espaço público em que as pessoas têm tempo e recursos para fazer pesquisa, então ali seria um local ideal. E foi isso que eu sugeri no meu TCC, e assim nasceu o Observe. Como foi sua experiência com o projeto? Bom, foi bem legal porque assim eu pude ter o pilar ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo num projeto só, né? Ali eu tinha a possibilidade de aprender a didática com os alunos do ensino, de conversar com eles, a gente tinha reuniões semanais e tive a possibilidade de fazer a pesquisa, que era a parte do meu mestrado, que aí eu foquei na pesquisa sobre os observatórios de imprensa acadêmicos, que foi o tema do meu mestrado, e pude também fazer esse projeto de extensão em que a gente analisava as matérias, as notícias jornalísticas, tanto de Campo Grande quanto de Mato Grosso do Sul e algumas nacionais, para fazer análises críticas e publicar em um site, que era o site do Observe, e poder ajudar aí os meios de comunicação e fazer essa crítica construtiva e também elogios. O Caio Túlio, no seu livro sobre o Ombudsman, que é um dos livros base para tratar de crítico de mídia, ele fala da experiência dele ter sido o primeiro Ombudsman do país, e ele fala que os jornalistas não costumam receber críticas de forma positiva. No Observe, vocês tiveram esse contato com os veículos? E como foi a recepção, se vocês tiveram? O Observe ele se reuniu uma vez por semana para fazer as análises e a gente tentava colocar no papel e apresentar no site. Tivemos a possibilidade de trazer alguns jornalistas de fora para discutir em sala conosco a questão da crítica de mídia. E o que ficou bem claro, assim, que eu pude observar, é que a crítica construtiva, a crítica de mídia, ela muitas vezes é vista como algo prejudicial, como algo que vai colocar para baixo o jornalista, o trabalho do jornalista. Mas, na verdade, é possível olhar de outra forma a crítica como algo para elevar, para melhorar a qualidade do jornalismo, né? Então, se o jornalista sabe que tem meios ali que vão assegurar a responsabilidade social do jornalista de fazer um trabalho de qualidade, com certeza ele vai pensar duas vezes antes de publicar uma coisa sem verificar, né, sem passar pela devida apuração. E essa verificação pode ser feita pelos observatórios de imprensa, pode ser feita pela sociedade civil ou pelos ombudsmans, né? Assim, quando a gente está no trabalho mesmo ali, no trabalho de jornalista na imprensa, com certeza, se todos os jornais tivessem um ombudsman, assim como os poderes têm as suas corregedorias,
né, a gente teria mais afinco. Eu vejo que tem muito jornal, tem muita prática que as pessoas falam assim, não, vamos publicar, depois a gente vê o que dá, ou depois a gente corrige. E muitas vezes os jornalistas não admitem o próprio erro, né? Eles não expõem o próprio erro. Porém, dá muito mais credibilidade você admitir o erro, pedir desculpas e colocar a versão correta do que você esconder o erro, passar por cima e deixar por isso mesmo. Né? Eu acho que se a gente tivesse esse trabalho de base fortalecido, as pessoas teriam mais consciência da importância do jornalista para a democracia. Primeiro, eu acho o seguinte, quer dizer, nós tivemos um período de enorme repercussão do cargo em função do ineditismo dele. Isso lá no final dos anos 80, no começo dos anos 90. Né? Como o Povo, depois a Folha da Tarde, depois o Jornal de Curitiba, depois, enfim, alguns jornais brasileiros adotaram, a TV Cultura adotou, depois o próprio UOL teve, o IG teve. Jornais e publicações de internet adotaram a função. Com a crise que começou aí a abater essa indústria a partir ali em meados dessa primeira década do século XXI, vários deixaram de usar o Ombudsman, como o UOL, por exemplo, depois o IG fez isso. O Ombudsman, em geral, ele se dedica à crítica interna do jornal, tem um trabalho diário ali de apontar os problemas, as incorreções, né, que faltam no jornal, e em vários outros jornais internacionais, por exemplo, e no caso da Folha, no meu caso da Folha, fazia também a crítica da mídia como um todo, né? Então não se dirigia apenas ao jornal, mas à mídia como um todo. Enfim, acho que são maneiras distintas de ver a função. Acho que estou resumindo aqui muito rapidamente, de maneira muito simplória, mas o fato de, né, o jornalismo ter um profissional capaz de apontar as incorreções, de investigar as incorreções, de buscar os outros lados, né, de fazer com que o jornal busque os outros lados, é uma tarefa que eu diria que é cada dia mais necessária em função da própria crise, do próprio desenvolvimento do fazer jornalístico, né, que deixou de ser um ator principal, ele hoje é um ator coadjuvante, e cada vez mais vai precisar de elementos, né, ferramentas e auxílio no sentido de mostrar que aquilo que ele faz é um trabalho que tem o rigor técnico, o rigor da apuração e da investigação dos fatos, feito com técnica dentro de um ofício que é o ofício do jornalismo, e que, portanto, ele está longe de qualquer possibilidade de criar notícia falsa, está longe das famosas fake news, né? Então, cada vez mais eu acho que a função de um profissional capaz de zelar, né, pela integridade da notícia, pela independência da publicação, pelo uso apurado da técnica jornalística, é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, acho que a função do Ombudsman, ela se torna cada dia mais necessária. De que maneira os leitores reagiram ao exercício do Ombudsman na época? Os leitores adoraram. Foi a melhor coisa que eles podiam ter e eles gostaram. Um ou outro, evidentemente, via aquilo com certo ceticismo, achava que era uma jogada de marketing. Eu acho que alguns jornais fizeram essa crítica também, porque foram alvos do que a gente chama de media criticism, né, que foram alvos da crítica do próprio Ombudsman, mas os leitores adoraram. Na época não tinha internet, então eles me ligavam, mandavam cartas, mandavam telegramas, deixavam bilhetes na portaria do jornal, enfim, eu falava pessoalmente com eles por telefone. De manhã eu
dedicava a parte da manhã para ler os jornais, fazer a crítica do dia, e a parte da tarde eu dedicava aos leitores. Então eu atendia todos por telefone, respondia todas as cartas, nunca deixei ninguém sem resposta. Posso não ter resolvido alguns problemas, mas ninguém ficou sem resposta. Então eu diria que o leitorado amou amou e continua gostando dessa função, desde que ele veja que ela está sendo exercida com alguma criticidade, com alguma independência e com respeito à própria empresa, né? O jornalismo, ele já registrou, a nível mundial, já registrou vários casos de falta de apuração jornalística. A gente tem, por exemplo, o caso do New York Times, que é o caso do Jason Blair, onde ele inventava fontes, é um dos casos mais famosos. No Brasil, a gente tem um caso de falta de apuração gravíssimo, que foi o caso da Escola Base, que acabou com a credibilidade daquela escola, enfim. No projeto, você pode identificar algum caso de falta de ética que você acha que, nossa, isso é muito grave? O caso mais emblemático foi quando a gente chamou 2 editores de 2 jornais online para conversar com os alunos e contar sobre um fato de que eles noticiaram a morte de um ex-governador e ele não tinha falecido. Então, ele estava hospitalizado, mas ele ainda não havia falecido. E isso foi noticiado. E aí, muitos veículos, pela falta de apuração, copiaram essa notícia e também divulgaram a morte do ex-governador. E a família entrou em contato com várias redações e divulgou nas redes sociais que ele não havia morrido. O jornal em si, ele não admitiu o erro e ele colocou o erro como se a fonte que deu a versão para eles de que o governador tinha morrido foi quem errou. Só que faltou admitir o erro e falar, não, realmente, a gente não conseguiu apurar de forma correta e a gente deu a morte sem ela ter acontecido. E foi muito legal esse debate no dia do projeto, porque os jornalistas admitiram o erro, conscientizaram os alunos de que o copia e cola, né, dos outros veículos também prejudicou e prejudica toda uma família, né? Você falar que alguém da sua família morreu, a pessoa não morreu, e eles estão lá numa luta para que a pessoa sobreviva, então, e essas questões de credibilidade também, quanto que custa você recompor a credibilidade de alguém, né? Você estampa lá na capa do jornal que um pai, por exemplo, foi pedófilo e depois se comprova que ele não foi, né? Essa pessoa já acabou a credibilidade dele. Então a responsabilidade social do jornalista é muito grande. Ele precisa ter a apuração, e os observatórios da imprensa, eles não julgam o conteúdo, o que está sendo dito, se fulano roubou, eles não julgam se fulano roubou, eles pesquisam como a imprensa diz o que diz. Né? Então, como você vai dizer, você vai estampar na capa do jornal que aquele pai é estuprador ou ele supostamente estuprou? Né? Você vai estampar a cara dele no jornal ou você vai respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai preservar a imagem dele, porque a criança não pode ser exposta, né? Então, existem práticas melhores de divulgar um assunto que nem sempre são respeitadas. E são essas práticas que os observatórios estudam, que os ombudsmans cobram. Você assistiu Notícia em Pauta, canal de crítica jornalística regional. Confira as outras entrevistas do canal, projeto elaborado para a conclusão do meu curso de jornalismo na UFMS, sob orientação da professora Catarine Miguel.